Casual. Oferecimento Iguatemi Campinas. Tudo em moda, cultura, gastronomia, entretenimento e tecnologia. Colégio Oficina. A educação do seu filho em primeiro lugar. Galeria Shopping. O shopping que inspira a moda. Olá, boa noite. Eu digo boa noite por um motivo muito simples. Nós estamos na noite de abertura de uma das mais belas exposições que o Brasil já viu, que o mundo viu e continuará vendo. E Campinas agora tem a oportunidade de vê-la aqui no Iguatemi Campinas. É The Art of the Brick. É uma exposição que é sobre um trabalho excepcional de um artista norte-americano que, ao longo da sua vida, por fazer um trabalho como advogado, cansando daquela rotina, resolveu, por bem, que deveria mudar de vida. E descobriu o Lego. E aqui está o material. E com este Lego, construiu esculturas fantásticas. Eu estou falando da obra do artista Nathan Savaya, que é este americano que era advogado, que é advogado, não deixou de ser, e torna-se um grande artista, construtor dessas obras-primas de Lego. E vamos lá? Casual para você nessa noite especial. Tânia Tapias, diretora da exposição. Aliás, eu fiquei encantado, Tânia, porque eu já fiquei dando uma olhadinha antes da abertura. Que maravilha, que propriedade. Mas é um prazer conhecê-la, viu? Igualmente. Como é que você traz essa exposição? Como é que você teve esse insight? Como é que a sua empresa descobriu o Nathan? Por contatos de pessoas da área, essa exposição chegou a nós como uma opção de trazê-la para o Brasil, trazê-la para a América do Sul. Na realidade, essa exposição nunca esteve em nenhuma outra cidade da América do Sul. E aí nós gostamos tanto, porque a hora que você começa a pesquisar e ver o que essa exposição já andou pelo mundo, ela começou em 2007, já estamos em 2017, ela andou por mais de 50 países, tem mais de 100 montagens, já foi vista por mais de 10 milhões de pessoas. Então é uma coisa incrível e ela mescla cultura com entretenimento, com interatividade. E isso é uma coisa também excepcional. Excepcional. Isso é um caso realmente raro, porque dentro do entretenimento é uma exposição que o artista, que era um advogado, que em 2002 se sentiu cansado do lado corporativo, burocrático, né? E corporativo da advocacia, e ele queria desestressar. Os amigos iam para a academia e ele não gostava, ele ia brincar com Lego. Aí ele começou a fazer umas obras, os amigos começaram a gostar, a fazer encomenda, e depois de 5 anos ele ganhava mais dinheiro e era mais feliz fazendo obras de arte com Lego do que trabalhando com direito. Aliás, ele está certíssimo, né? E com muito mais prazer. Então, em 2007, ele conceituou essa exposição e ela vem evoluindo, mas o conceito dela é o mesmo. Ele quer mostrar o começo de um artista que teve essa ruptura do advogado para o artista. Então, no começo, as obras são mais duras, são mais engessadas, ângulos retos, cores primárias. Depois ele vai arredondando, e Aliás, depois... os arredondados são fantásticos. São fantásticos. A gente começa a perguntar como que ele consegue fazer situações assim, envolvimentos redondos, né? Assim, voltas, que nem essa peça aqui do xadrez, totalmente redonda, de peças absolutamente quadradas. Retangulares quadradas. É impressionante. Então, isso é uma evolução. Depois ele tem uma parte que ele chama de emoções humanas, expressões humanas, em que ele mostra essa ruptura dele, né? Ele mostra, tem as pessoas abertas, corações. É uma coisa muito emocionante e bonita, porque ele mostra todas as dificuldades que ele teve
para sair do mundo corporativo para ir para o mundo emocional. E ele é jovem. Esse homem não pode ter mais que 40, 50 anos. Não tem 50 anos. Tem 50 anos. Não tem 50 anos. Tânia, o Lego nasce na Dinamarca. Nasce na Dinamarca. A fábrica, inclusive, é lá. A fábrica é na Dinamarca, eles estão no Brasil há algum tempo, né? Mais de 40 anos, e isso é importante, porque o Lego faz parte da vida de todos nós, dos mais simples, que são os maiores, né? E até os mais sofisticados que hoje a gente tem para encontrar em todas as lojas de brinquedos, né? Mas isso que é interessante, porque hoje a gente vê várias pecinhas pequenas, vários jogos de Lego bem sofisticados e lembra daquele nosso grandão, né? Que a gente brincava e punha no cubo, né? Mas aqui na nossa área de recreação, nós temos todos eles. Tânia, a exposição até 22 de outubro. 22 de outubro, aqui no Shopping Iguatemi Campinas. Fácil acesso, estacionamento, segurança, transporte público na porta. Bons. E preços excelentes, R$15 a meia, R$30 a inteira. Ótimo. Todo mundo pode vir. Horários do funcionamento das 13 até a hora que fecha o shopping, de terça a quinta. Só fechamos às segundas-feiras. Tânia, muito obrigado. Obrigado você. Então vocês não deixem, olha aí, é indiscutivelmente um deslumbre. Não perca essa oportunidade. Tânia, muito obrigado, viu? Obrigado você. Nós estamos com Charles Krell, vice-presidente de operações da Iguatemi Empresas e Shopping Centers. Isso mesmo. É um prazer enorme estar com você mais uma vez. Você sempre prestigiando o nosso Shopping Iguatemi em Campinas, sempre que pode vem aqui. E não aconteceu o contrário com essa maravilhosa exposição. O prazer é meu e o prazer é da Iguatemi em poder proporcionar um evento desse porte que estrelou em tantos lugares do mundo aqui para Campinas e região. É um enorme prazer da companhia. Como é que vocês conquistaram a diretoria, a organização da exposição para trazê-la para Campinas? Foi difícil? Eu acho que tem 2 ou 3 fatores. Primeiro, felizmente, a Iguatemi é uma empresa com muito boa reputação na operação dos seus empreendimentos e nos públicos para quem serve. 2, temos uma tradição a essa altura, já consolidada, de apoiar, de fomentar a arte e a cultura. Ora desfiles, ora exposições de arte, exposições de foto. Cultura hoje é um elemento já do DNA, da personalidade da empresa. E a gente entende que isso é uma coisa fundamental. Porque um prédio bonito, uma boa operação é ótimo, mas esse tipo de evento dá caráter, dá personalidade, dá alma ao empreendimento. Isso, então, fez com que a gente conseguisse convidar a exposição, que aceitou prontamente. Eu costumo dizer que Iguatemi está dentro da sociedade, do contexto social, de diversas maneiras. E uma delas é por esse viés da arte e da cultura, que aí você vai no âmago do povo. Com certeza. Eu tenho o privilégio de estar à frente de 18 shoppings pelo país. Esse elemento de personalidade permeia em todos os shoppings da rede. Vale ressaltar, por exemplo, o investimento enorme no teatro que temos aqui no Iguatemi Campinas. Belíssimo, por sinal. Com uma programação intensa o ano inteiro, o que comprova que isso não é um momento do acaso ou uma oportunidade. Isso faz parte da empresa, da sua personalidade há anos. E permeia, então, por todos os shoppings do grupo. Maravilha. Sai. Charles, muito obrigado. E agradecer também a sua vinda mais uma vez a Campinas. E nós sempre queremos recebê-lo com carinho, viu, querido? Você é muito querido e respeitado aqui pela sociedade. Muito obrigado, assim você me deixa lisonjeado, feliz e motivado para já organizar uma próxima. Que bom, nós aqui vamos ganhar. É isso mesmo. Obrigado, viu, grande Charles? Abraço. Igualmente. Olha quem está aqui ao meu lado. Eu sempre tive muito prazer em conhecê-la de longe. Por quê? Eu, às vezes, coloco muito notícias na coluna social do Correio sobre a Sandy. Tenho um carinho pela sua família, Noeli, o papai, o Júnior. Mas eu nunca tinha estado com você, nem como colunista social, nem como apresentador do programa Casual.
E eu queria só dizer que você é um orgulho para Campinas, menina. Obrigada. Poxa, eu adoro morar nessa cidade, também tenho orgulho da minha cidade. Quais são os seus próximos lançamentos? Eu tô fazendo uma turnê, né? Uma turnê chamada Meu Canto, passando por várias cidades do Brasil. Inclusive eu venho para Jaguariúna, na Red, no dia 29 de setembro. Nesse final de semana, no domingo, eu vou estar em São Carlos. Estou falando só dos shows da região, né? Mas estou passando com essa turnê pelo Brasil e vou até dezembro com ela. Daí o ano que vem eu começo a trabalhar num novo disco. Você começa a estudar música logo em ter idade de menininha ou você vai para o canto livre e hoje você tem um conhecimento maravilhoso? Ah, obrigada. Aprendi tudo na vida. Fiz muito poucas aulas de canto. A partir quando eu tinha uns 9 anos fiz algumas aulas, depois quando eu tinha uns 12 anos fiz mais outras, tipo meses, 2 meses, 3 meses. Aí quando eu tinha 18 anos eu fiz umas aulas com uma vocal coach americana. E assim, aqui e ali eu fui aprendendo um pouquinho mais de técnica e tal, mas eu sempre gostei, eu sempre me interessei muito, né, pelo canto, pela música. Isso, mas aliás, foi uma músicas coisa que lindas, veio no hein? sangue. Obrigada. Lindas, obrigada. poesias lindas. Obrigada. Mas olha, é um prazer enorme, não quero tomar seu tempo, que Imagina. Sandy está aqui também na exposição, vai conhecê-la agora. E obrigado por esse pitaco aqui em Casual, viu, meu bem? Prazer meu, obrigada. Feliz de ter uma exposição dessa na nossa cidade. Que bacana. Muito obrigado, sucesso sempre. Obrigada. Para você também. Valeu. A Escola Certa vai além do ensino. Cria um ambiente que motiva novas descobertas. Porque gênio não nasce do nada. Mas quando se estuda em uma escola que inspira, a inteligência contagia. Colégio Oficina, onde os gênios se encontram. A Escola Certa vai além do ensino. Cria um ambiente que motiva novas descobertas. Porque gênio não nasce do nada. Mas quando se estuda em uma escola que inspira, a inteligência contagia. Colégio Oficina, onde os gênios se encontram. Olá, que bom estar com você novamente. Hoje nós vamos falar sobre um novo olhar para o mundo, para esse momento que atravessamos. O mundo está muito convulsionado, são ciclos, o mundo está em transição. Aliás, o mundo sempre esteve neste movimento crescente, que faz parte, inclusive, do universo. O universo rege as coisas de uma forma que muitas vezes o ser humano não consegue explicar, ele consegue sentir, mas ele não consegue explicar. Então eu falo, o mundo hoje está muito acelerado, o tempo mudou. O tempo não mudou nada, tudo continua igual, o eixo da Terra está aí, se entorta um pouco para cá, um pouco para lá, como dizem, pode até ser, mas não é que tenha mudado, é que o ser humano mudou. O ser humano muda na sua essência, principalmente no quesito tempo. Ele faz no seu tempo coisas, às vezes ele encaixa no seu tempo coisas a mais. Então a sensação que ele tem é que ele está muito acelerado, é que ele colocou muita coisa para fazer naquele período do seu tempo. Então naturalmente as coisas ficam dessa forma. E o novo olhar, ele mostra um mundo diferente, um mundo que precisa ser melhorado ainda mais. Pelo menos é o que eu entendi
francamente, o que Juliano Bretas Prado, meu convidado, meu entrevistado de hoje, vai explicar para você como especialista que é na área de publicidade, de marketing. Ele é graduado em marketing, para contar um pouquinho sobre esse novo momento e sobre um conceito que chama-se propósito. Que tal? Vamos saber qual é o propósito do propósito? Por favor, tudo bem? Tudo bem. Primeiro... Até que enfim, hein? Demorou, mas a gente veio. Mas veio, né? Primeiro, obrigado da oportunidade de a gente falar sobre o assunto que, para mim, particularmente... Muito interessante, muito interessante. Eu acho, além de interessante, super importante, é isso que eu estava falando. Acho que, apesar da gente estar falando de um assunto de empresas, uma coisa corporativa, que é o marketing, né? As empresas são feitas de pessoas, né? Que eu estava falando. Então, as empresas estão regendo essa mudança no mundo, né? Que eu acho que o importante é a gente entender isso, né? A gente não pode mais depender como a gente dependia antigamente do governo, por exemplo, que ele não está dando conta nem dele mesmo. Nem né? dele. Exatamente. Então acho que as empresas vão ser vão ter esse papel de fazer essa nova mudança, essa nova onda, esse novo olhar sobre o mundo, né? Então acho que é o assunto propósito dentro das empresas, eu acho que é muito, acima de tudo, importante. Então muito obrigado da oportunidade da gente falar. Eu é que agradeço, mas de quem vem o propósito? Quem cria o propósito? Na verdade, eu acho que o propósito mesmo, o conceito de propósito, acho que é intrínseco do ser humano, né? Acho que assim. Mas quem deu o start? Olha, isso começou a aparecer com mais frequência depois da crise de 2008, aí, crise econômica dos Estados Unidos, o estouro da bolha imobiliária, quebra dos bancos. Então, acho que as empresas começaram a enxergar, e todo mundo, na verdade, começou a enxergar, que o capitalismo, da maneira que ele vinha sendo feito, né, como as empresas se portavam, né, o lucro acima de tudo, né, o resultado financeiro acima de qualquer custo, começou a ser colocado em xeque. Então, acho que foi aí que as empresas começaram a olhar, ter esse novo olhar sobre os negócios, sobre como reger os negócios. E acho que isso veio de encontro também a essa nova geração, né? Os millennials, chamados millennials, que estão gerando esse choque dentro das empresas, que eles têm um olhar diferente do olhar de antigamente, vamos dizer, né? Então eles trabalham muito em cima de um propósito. Às vezes o salário para eles é o de menos, vamos dizer assim, né? Eles querem uma empresa que entregue aquilo que eles acreditam. Quer dizer que existe esse ser humano? Existe. Já, por incrível que nova pareça, geração. Existe, a nova geração. É crível na medida que ele diz, mas é incrível. Exatamente. Na minha cabeça, que o ser humano tenha deixado de lado todo esse conceito arraigado da ganância de tudo isso, para se render aos encantos do mundo. Né? Ainda é uma coisa muito nova, né? Vamos dizer assim, incipiente. Então as empresas já estão com esse olhar, já entenderam que elas precisam repensar a forma como elas trabalham, a forma como elas até remuneram o próprio colaborador, né? Como elas se comportam. Porque eles estão fazendo o que, Juliano? Então, as empresas, na verdade, o projeto de propósito as empresas olharem a fundo a sua raiz, entenderem que elas não podem trabalhar em cima somente de resultado financeiro, né? Porque senão a visão de longo prazo fica encurtada, né? Elas estão sempre pensando no próximo trimestre. E a gente tem que pensar, na verdade, nos próximos 20 anos. O que a gente quer daqui a 20 anos? Onde a gente quer estar daqui a 20 anos, né? Então, acho que para isso as empresas estão começando a se reinventar, e um dos trabalhos que a gente desenvolve é esse, ajudar as empresas a entenderem o seu propósito e implementarem esse propósito no dia a dia, né? Então, assim, além deles entenderem que o propósito delas vai muito além de gerar receita e lucro para os acionistas, como implementar isso no dia a dia, né? Porque uma coisa é o lado lúdico que a gente está falando aqui do propósito e tal. Outra coisa é isso no dia a dia. Exatamente. É poético, filosófico, né? Mas como implementar isso no dia a dia da empresa? Então, as empresas, isso a gente fala do mercado americano, porque é o mercado mais evoluído, né? Lógico. E de lá que a gente consegue... Indiscutivelmente é o país mais importante do mundo, não tem Exatamente, é uma economia mais forte. Né? E de lá vem os exemplos das empresas que estão indo para esse lado. Então, um exemplo de uma empresa que faz isso é o Whole Foods, uma rede de supermercado americano, eles têm acho que 200 e poucas lojas já.
E eles nasceram já com um propósito que é muito bem delineado, que é levar uma alimentação saudável para as pessoas. Então, como isso se comporta na cadeia de toda a empresa? Um exemplo, por exemplo, os próprios funcionários, eles têm benefícios extras, vamos dizer assim, que são voltados à saúde. Então, por exemplo, eles pagam academia para os funcionários, o funcionário pode entrar num programa de perda de peso, que se ele perder peso ao longo do tempo, ele ganha um bônus. E nos Estados Unidos isso é importantíssimo. Exatamente. Que é um país de obesos. Exatamente. E, a discussão do fast food, né? Então eles pagam nutricionistas para os funcionários. Então você vê que ele transcende a parte de resultados, né? O supermercado, por que um supermercado vai pagar para os funcionários um nutricionista? Isso. Né? Então você vê que transcende a parte do resultado financeiro e vai na prática mesmo a implementação desse propósito. Se eu quero que a população seja mais saudável, eu não posso dar para o meu funcionário pagar um fast food para ele. Lógico, né? lógico. Então eu tenho que colocar isso na prática. Um outro caso, um exemplo legal é aquele Tom's Shoes. É uma marca, é de um argentino, na verdade, só que mora nos Estados Unidos. Que mora nos Estados Unidos. E que cada sapato que você compra, ele doa um sapato na África. Agora ele tem uma rede, um óculos também. Cada óculos que você compra, ele paga uma consulta de um oftalmologista para alguém na África. Então você vê que as empresas estão começando a entender que elas têm que cuidar da comunidade que elas estão inseridas, do mundo, né, no geral. Porque se elas não cuidarem, ninguém vai cuidar. Agora, no Brasil, existem já exemplos? No Brasil, de novo, a gente é um mercado ainda... a coisa está começando? Eu acho que a coisa está começando, assim... Você vê a médio e longo prazo algum resultado positivo, Juliano? Com certeza, assim, é provado financeiramente que as empresas que estão trabalhando por um propósito maior, elas são até 1000% mais rentáveis do que as empresas que trabalham da maneira mais antiga, vamos chamar assim, que é resultado, pressionando o colaborador, pagando o mínimo possível para os fornecedores. Então, elas são mais rentáveis. Acho que isso é um ponto importante, porque não fica também só no teórico. Na prática, essas empresas são mais rentáveis, elas geram mais resultados financeiros, mas não pensando neles. Acho que isso é um ponto importante. Deixa de lado um pouco essa obsessão. Exatamente. Lógico, agora, faz parte você do pensar todo. no ser humano, você está pensando mesmo numa parte lucrativa. Até a priori, quando você tem um funcionário que está com a saúde equilibrada, ele não adoece, ele está presente, ele é mais ativo, ele é mais interessado no seu trabalho. E quando você desperta, como o Juliano falou, a motivação nesse funcionário, ele se sente atendido pelo seu patrão, ele vai trabalhar com prazer. Exatamente. Então, com certeza ele vai dar mais resultado. Agora, você acha, Juliano, que esse processo todo transitório, digamos assim, eu digo agora a nível de Brasil, vamos falar de Brasil, ele pode ser escolástico, não? Ele poderia começar lá na base? Já existe, será uma possibilidade da escola começar a incutir, entendeu, na criança esses novos conceitos? Eu acho que sim, eu acredito que sim. Os Estados Unidos faz isso já? Os Estados Unidos está começando a fazer isso agora, até porque as empresas nos Estados Unidos estão começando a entrar até no nível escolar, né? Elas estão criando projetos dentro das escolas que a criança já tem o contato com isso desde lá do então início. É isso que eu queria saber. Você acha possível eu acho que aqui aconteça? E acho que é um... Que não é por aí? Eu acho que o caminho... mais fácil exatamente. Você transformar, criar a mentalidade do que transformar transformar, exatamente. Então, acho que as empresas já viram isso, estão fazendo isso nos Estados Unidos. Eu acho que aqui é o caminho natural. Obviamente que aqui a gente tem N problemas que a gente precisa resolver, vamos dizer assim, antes disso. Mas eu acho que é o caminho natural. As empresas terem que tomar conta até das escolas, dos projetos que vão estar lá dentro das escolas. Como ensinar as crianças de uma maneira diferente, né? Que até essa discussão está em voga no Brasil. A educação, o formato didático da educação no Brasil está sendo contestado, né? Totalmente. A maneira como a coisa é ensinada, porque aqui quadro negro, o professor lá falando, todo mundo ouvindo, né? Então, e mesmo na parte didática e na parte conceitual de ensino, isto é, a escola nesses últimos anos virou uma escola de ideologia política. Exatamente. Aliás, alguém disse, né? Conteúdo político. Alguém disse que as universidades brasileiras nos últimos anos formou militantes, não formou universitários, profissionais. Né? E é verdade, porque a criança vai com aquele conceito político.
Tem que ser, a escola não pode ser política. Não pode de jeito nenhum. Tem que ter tendência. Eu acho que é pega isso, a sua depois, vai para o lado formação pessoal e profissional, né? Aliada à formação profissional. Essa é a proposta de uma escola. Aliada à formação transformada E esse propósito pega esse segmento também, tem esse foco? Sim. Não político? Eu acho que esse segmento ele surgiu com essa força e aliado a esse segmento, a esse conceito do propósito, surgiu o conceito do capitalismo consciente também, que é uma coisa que se discute muito hoje. Né? Que falava-se do capitalismo selvagem. Exatamente. Essa era a nomenclatura. Essa era a nomenclatura. Então, dentro da ideologia do capitalismo consciente, ele trata muito bem todos esses pontos. Toda a cadeia que o ser humano faz parte, ela precisa ser revista. Desde a escola até a economia, a política. Então, tudo isso tem que ser revisto, porque a gente está acostumado com o modelo antigo, né? Você tem que trabalhar, você tem que dar resultados, você tem que ganhar dinheiro. E o modelo da Guerra Fria. Exatamente, Hoje o mundo é capitalista, né? A Rússia é capitalista, a China é capitalista. A China é super o comunismo está reduzido a países de terceiro mundo que já vão acabar. E de uma maneira diferente de como era idealizado. Não tem mais espaço. O leste europeu é capitalista. Está tudo capitalista. Mas aí não pode ser esse capitalismo antigo, selvagem. Exatamente. Ótimo, concordo plenamente. Eu acho que essa crise de 2008 deixou bem claro isso. O modelo do capitalismo, como ele vinha sendo desenvolvido depois da Revolução Industrial, enfim. Era consumidor. Era consumidor tanto de matéria-prima, né, de recurso natural, quanto do ser humano, né? Consumidor, sugava. Era trabalhar. Escravo, Isso aí, trabalhar, ganhar dinheiro, ficar mais rico e trabalhar. Esse era o conceito. E acho que, de novo, essa geração nova já vem com esse conceito diferente. Acho que até por eles já terem nascido num ambiente, num mundo mais, como é que eu vou dizer, mais estável, sem guerra, né? Então uma geração que não passou por guerra, e também, crise econômica. E também o que ajuda muito, Juliano, deve ser com certeza, é a comunicação mais fácil, as redes sociais. Hoje a internet está aí, essa globalização deu a possibilidade das pessoas se interagirem mundialmente em fração de segundos. Exatamente. Antigamente não, as informações chegavam tardiamente. A gente chama da segunda revolução tecnológica, que é o barateamento do smartphone. E a banda larga, é isso, né? Todo mundo hoje tem um smartphone e tem acesso à banda larga. É acessível, exatamente. Então as empresas, isso também ajudou muito nesse conceito Agora, do propósito. para fecharmos, Campinas já tem esse trabalho? Você está desenvolvendo de alguma coisa? A gente já está desenvolvendo em algumas empresas. Eu acho que, assim, de novo, é um conceito muito novo e as empresas estão se adequando a esse conceito, né? Porque também não é fácil a gente mudar um modelo de negócio, né? É complicado. Mas as empresas já estão enxergando que elas precisam trilhar esse caminho. Então, a gente já está desenvolvendo esse trabalho em algumas empresas. É um trabalho a médio e longo prazo. Mas que já tem dado frutos, assim, internamente para os colaboradores, a própria cultura da empresa, né? O próprio espírito da empresa, você vê que começa a ser transformado, desde a raiz, né? Que bom. Então, acho que é por aí. Tá aí. Gostou? A gente tem que evoluir, meu bem, a gente tem que acompanhar o mundo. E essa geração aí do Juliano e tantos outros que estão tendo essa possibilidade de abrir essas portas fechadas e trazer à luz do dia essas novidades do mercado mundial, né? É isso aí. Juliano, muito obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Mesmo, viu? Casual falou hoje com esse jovem Juliano Bretas Prado, que além de expert em marketing, agora também está com esta visão deste novo mundo, que é muito importante para você, para mim, para todos. Até o próximo programa.